bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos repassar a estrutura da resposta à acusação. Quando que surge o dever do réu de apresentar essa defesa? Logo após a citação. Então, depois que a denúncia é recebida, o juiz determina a citação do réu e logo após a sua citação começa a correr o prazo para ele apresentar essa defesa, que chama resposta à acusação. É uma defesa apresentada no início do processo. E nessa defesa não cabem todas as teses defensivas, como nas alegações finais ou memoriais, que é feita no final do processo. Ok? Hoje nós vamos repassar como é feita a estrutura dessa peça. Em outras aulas já abordamos as teses de maneira individualizada, como você vai arguir preliminares, questões de mérito, quais são essas teses preliminares que você pode lançar na sua resposta à acusação. Hoje nós vamos repassar a estrutura da resposta à acusação. Iniciando aqui pelo endereçamento, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito vai inserir a vara criminal, por exemplo, terceira, quarta, quinta, vamos colocar aqui quinta, da quinta vara criminal da comarca D. Aí você vai inserir a cidade e o estado, ok? O endereçamento ele é meio padrão para quase todas as peças, tá? Com diferença de uma ou outra, os recursos que você vai fazer uma peça de interposição, outra de razões, a maioria das peças ela apresenta o mesmo endereçamento, ok? Então, um endereçamento bem tranquilo. Já no preâmbulo, aqui no início da peça, você vai colocar fulano de tal, nome do réu, já qualificado nos autos do processo criminal número, ou você pode substituir por já qualificado nos autos em epígrafe. Tá? Aí você vai suprimir aqui, já qualificado. Você vai suprimir essa parte aqui e vai inserir já qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado, que essa subscreve, entre parênteses, procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento. Qual que é o fundamento da resposta à acusação? 396 e 396A. E se for uma resposta à acusação no tribunal do júri, aí o fundamento é artigo 406 CPP. Tá, se for um processo que tramita sob o rito do tribunal do júri, o fundamento vai ser alterado para o artigo 406 do Código de Processo Penal, ok? Se atenham ao fundamento. Então, qual que é o fundamento da resposta à acusação? 396 e 396A do Código de Processo Penal. Agora, e se for uma resposta à acusação oferecida dentro do rito do tribunal do júri, artigo 406 do Código de Processo Penal? Essas são as fundamentações para a resposta à acusação. Rito comum, rito do tribunal do júri. Bom, fulano de tal, já qualificado nos autos do processo criminal número tal, ou nos autos em epígrafe, por seu advogado, que essa subscreve, procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 396 e 396A, processo comum, rito tribunal do júri 406, o verbo, preste atenção no verbo. Qual que é o verbo que você vai empregar na resposta à acusação? Apresentar. Apresentar o nome do recurso, pula uma linha, apresentar, pula uma linha, resposta à acusação, pula uma linha, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Esse aqui é o preâmbulo da peça. Você vai construir ela, endereçamento, e depois vai inserir essa parte aqui. Lembrando, pontos importantes, a fundamentação da peça, rito comum, rito tribunal do júri. Qual que é o verbo que você vai utilizar para a resposta à acusação? Vem a presença de Vossa Excelência com fundamental apresentar. O verbo que você vai utilizar então, apresentar a resposta à acusação. Pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Na sequência, como vai ser segmentada a peça? Ela passa a ser padrão também em quase todas as peças que você for fazer na seara penal. Você vai sempre separar dos fatos. O do direito ele vai ser segmentado em preliminares e depois teses de mérito. De início você põe dos fatos e o que você vai escrever na tese aqui dos fatos. Na tese não, na parte dos fatos.
Apresente uma breve narrativa dos fatos, extraindo os pontos importantes do caso ou da questão. Se você estiver fazendo a prova da OAB. Se tiver um caso prático, por exemplo, eu vou escrever aqui com vocês. Fulano de tal foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, pois esse verbo é importante, ó. Aliás, essa palavra, supostamente, porque você está defendendo o seu cliente, então você não vai colocar, pois ele ceifou a vida de alguém, pois supostamente teria ceifado a vida da vítima José da Silva, no dia tal, no dia, na cidade de. A denúncia foi recebida, determinando-se a citação do réu para que apresentasse resposta à acusação. Esse é um exemplo bem simples aqui do que você pode escrever na parte aqui da peça dos fatos. Lembrando que você vai ter que colocar aqui, se você verificar questões importantes dentro do caso prático, dentro da sua questão, você vai inserir aqui. Você deve se ater às teses que você vai lançar na sua peça e é importante ressaltar aqui todos os fatos importantes que aconteceram no seu caso prático ou na questão que a OAB vai trazer para você. Então, bem simples, dos fatos, você vai fazer uma narrativa sobre os pontos importantes e o que já aconteceu até agora no processo. Primeiro, por que ele foi denunciado, o artigo na qual a conduta dele foi capitulado lá no Código Penal ou em uma lei esparsa, por exemplo, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. A denúncia foi recebida, determinando a citação do réu para que apresentasse resposta à acusação. Como essa parte aqui agora começa do direito. Do direito você sempre vai fazer o quê? Primeiro, já falamos em outras aulas, preliminares. Só depois, em segundo lugar, você vai falar sobre as teses de mérito. O que é preliminar e o que é mérito? As preliminares, a gente já fez uma aula falando sobre essas preliminares. Nulidades, causas extintivas da punibilidade, suspeição, impedimento do juiz, questão de competência também envolve aqui. Aqui as preliminares, ó, como tese preliminar, devem ser lançadas as teses e fundamentos que poderiam levar à rejeição da denúncia ou outras falhas processuais relevantes. Basicamente, você não vai falar se ele teve culpa ou não em matar a pessoa, se aconteceu alguma coisa e ele agiu excludente de ilicitude ou culpabilidade. Nas preliminares, você vai lançar teses que demonstram falhas processuais, seja de competência, suspeição, impedimento, uma nulidade, uma causa extintiva da punibilidade, tudo você vai jogar aqui nas preliminares. Tá? Fazer um parágrafo para cada preliminar explicando o porquê deve ser aplicada e apontando o respectivo dispositivo legal ou súmula que a fundamenta. Então, cada preliminar você vai separar em um parágrafo. Vai colocar um parágrafo, uma preliminar, outro parágrafo, outra preliminar. Não esqueça, deve ser apontado o respectivo dispositivo legal na qual você fundamenta essa preliminar que você está pedindo para ser aplicada ou a súmula. Então você não pode jogar uma preliminar solta lá sem fundamentar qual que é o dispositivo legal que dá aso, que fundamenta essa tese que você está lançando. Todas as teses que você for lançar, você tem que fundamentar qual é o dispositivo legal que prevê ela e por que você está pedindo a aplicação dela. Ok? Então, nessa parte aqui você vai jogar
como do direito, primeiro preliminares, depois só você vai tratar o mérito. Preliminares são questões que mostram falhas processuais. Se você procurar nas nossas outras aulas, eu já falei sobre as preliminares e como você deve buscá-las dentro do seu caso prático ou da sua prova. Lembrando sempre, todas as teses você deve apontar o respectivo dispositivo legal ou súmula que fundamenta a preliminar que você está lançando. Essa fundamentação deve existir sempre, tanto nas questões preliminares como nas questões de mérito. Depois que você analisou as preliminares, você passa a analisar as questões de mérito. No mérito devem ser apontadas todas as teses de direito penal aplicáveis ao caso, abordando cada um dos institutos jurídicos com objetividade e clareza. Exemplo, você vai arguir como tese de mérito que ele agiu em legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude. Como ele agiu como uma excludente de ilicitude, você vai falar sobre a legítima defesa, você vai discorrer sobre a legítima defesa nessa sua tese de mérito. A legítima defesa exige vários requisitos, então você vai discorrer sobre o preenchimento de todos os requisitos da legítima defesa. Você vai falar sobre a legítima defesa, você vai ter que discorrer. A legítima defesa possui os seguintes requisitos, todos os requisitos foram devidamente preenchidos. Por isso, deve-se reconhecer a legítima defesa e deve-se, então, aplicar ao caso essa excludente de ilicitude. Toda tese que você vai lançar de mérito, você vai ter que discorrer sobre ela. Não adianta só pedir, quero que ele seja absolvido por isso. Mas por quê? Porque no dia tal observa-se que ele agiu em estado de necessidade, que na época ele era inimputável, excludente de culpabilidade. Então você vai ter que jogar a tese e discorrer o porquê, qual o elemento dentro do seu caso, dentro da sua prova, que levou àquele entendimento. Se você pede a legítima defesa, você tem que justificar, porque no dia fulano estava em casa, sua casa foi invadida, e ele, utilizando dos meios que estavam ao seu alcance, de maneira moderada, repeliu injusta agressão que estava ocorrendo naquele momento no interior de sua residência. Por isso, agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, devendo ser absolvido sumariamente. Você deve concentrar, passado esse ponto em que você tem que justificar o porquê daquela tese, porque aquela tese deve ser aceita e emplacada, você deve, como ponto principal, se focar no artigo 397 do Código de Processo Penal, que são as teses de absolvição sumária. Você deve, ao máximo, se concentrar em todas as teses aqui do 397. O 397, Código de Processo Penal, apresenta uma série de incisos. Então, você vai ter que verificar cada inciso desse, olhar um por um, ver se aplica. Se for o caso, você vai inserir, vai pedir a absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 1, porque fulano de tal agiu assim, 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 aconteceu tal coisa, e por isso essa tese deve ser aceita. Então, o principal ponto é concentrar a sua defesa na resposta à acusação no artigo 397. Tá? Na questão do mérito, você vai concentrar no 397 do Código de Processo Penal. Claro, aqui a gente vai falar aqui dos pedidos. Já vamos iniciar falando dos pedidos, então. Como que você vai finalizar a sua resposta à acusação? Como que você vai escrever o final dela? Depois que você discorreu sobre os fatos, contou de maneira sucinta o que aconteceu, falou sobre as teses, primeiro, preliminares, contou as preliminares, depois você falou sobre as questões de mérito, você vai fazer o encerramento da sua peça. E como você vai fazer? Dos pedidos, aí você vai separar. Diante do exposto, requer seja declarada aqui uma tese preliminar. A nulidade do processo ab início em facidade, discorrer sobre a nulidade. Você vai, diante do exposto, requer seja reconhecida a extinção da punibilidade em face do réu, com base no artigo tal. E aí você vai jogar também, por exemplo, se você tem mais de uma tese preliminar, você vai, lembrando, sempre, teses preliminares e teses de mérito, você sempre deve jogar a mais forte para a mais fraca. A tese de absolvição, a tese de causa de extinção da punibilidade, ela é mais forte que a nulidade.
Então, se ocorrer uma causa de extinção da punibilidade, você deve lançar a primeira e só depois a nulidade. Vamos supor que nosso exemplo aqui tem a causa extintiva da punibilidade. Você vai lançar ela primeiro aqui no local, seja reconhecida a extinção da punibilidade de fulano de tal, uma vez que... Aí você vai justificar o porquê que você tem que ser aplicado. Aí a segunda tese é a tese de nulidade. Como que você vai lançar ela como pedido subsidiário? Requer aqui então a extinção da punibilidade ou, aí na sequência, ou caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que reconheça a nulidade do processo ab initio, pois, aí você vai discorrer. Depois, vamos iniciar as teses de mérito. Primeiro você lança aqui como tese principal e a subsidiária, e como que você vai fazer a transição de uma para outra. Ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, essa aqui é a transição. Que reconheça a nulidade do processo ab initio e vai jogar a tese. Tá? Depois, finalizou as teses preliminares, vai lançando de maneira subsidiária. Ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer tal coisa. Novamente, caso o entendimento seja outro, requer tal coisa. Você vai organizar de maneira subsidiária. Ponto. Como que você vai iniciar depois para falar sobre as questões de mérito? Caso as teses de mérito não sejam acatadas, requer a Vossa Excelência que julgue procedente o pedido de absolvição sumária na forma do artigo 397, inciso tal do Código de Processo Penal, vez que, por exemplo, o fato narrado evidentemente não constitui crime. Caso outro seja o entendimento, requer, e aí você vai discorrer sobre a tese subsidiária de mérito. Então vamos relembrar aqui. Os pedidos. Você vai primeiro pedir, ressaltar as teses, as teses preliminares. Você vai jogar aqui as teses preliminares, fundamentando o dispositivo legal na qual elas se baseiam. Ou, caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, que reconheça a nulidade ab initio do processo, pois aconteceu alguma coisa e, com base no artigo tal, deve-se decretar reconhecer a nulidade. Depois, como que você faz a transição para as teses de mérito? Você vai inserir, caso as teses... de mérito não. Caso as teses preliminares não sejam acatadas, vou colocar de outra cor, amarelo. Caso as teses de méritos não sejam acatadas ou aceitas, essa aqui é a palavra que você vai inserir para fazer a transição. Caso as teses preliminares não sejam acatadas ou aceitas, requer a Vossa Excelência que julgue procedente o pedido de absolvição sumária, na forma do artigo 397, inciso tal do Código de Processo Penal, vez que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Caso outro seja entendimento, requer, aí você vai lançando de maneira subsidiária as teses de mérito. Ok? Importante, então, o que você tem que observar de importante nos pedidos? Tem que inserir, primeiro, teses preliminares, depois as teses de mérito. Nas teses preliminares, joga a tese principal, depois as teses subsidiárias. Jogou a tese principal, a preliminar principal, requer extinção da punibilidade, uma vez, de fulano de tal, uma vez que agiu assim assado, segundo o artigo tal, ocorreu a extinção da punibilidade. Ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que reconheça a nulidade do processo ab initio, pois aí você vai justificar. Transição para as teses de mérito. Caso as teses preliminares não sejam aceitas ou acatadas, requer a Vossa Excelência que julgue procedente o pedido de absolvição sumária, na forma do artigo 397, inciso tal, do Código de Processo Penal, uma vez que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Tá? Justificou. Caso o outro seja entendimento, requer segunda tese subsidiária. Terceira tese subsidiária. Quarta tese subsidiária. E aí você vai jogando. Finalizando, qual o outro fato importante?
Na resposta à acusação é o momento adequado para apresentar o rol de testemunhas. O rol de testemunhas não é apresentado nas alegações finais, recurso de apelação. Quando é o momento para apresentar o rol de testemunhas, resposta à acusação. Finalizou todos esses pedidos, organizou eles, ao final vai pular uma linha e colocar um parágrafo escrito assim: caso assim não entenda Vossa Excelência, ou seja, caso o juiz, o magistrado não aceite nenhuma das teses lançadas na resposta à acusação, o réu arrola como testemunhas o rol que segue abaixo. Você vai finalizar termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB, número tal. No final você vai escrever rol de testemunhas e as testemunhas que você pretende ouvir durante a instrução processual, tá? Vamos repassar mais uma vez. Organizou dos pedidos, ao final, resposta à acusação é o momento adequado para o réu apresentar as testemunhas que vão ser ouvidas durante a instrução, as suas testemunhas. No final você vai colocar então esse parágrafo aqui. Caso assim não entenda Vossa Excelência, ou seja, caso as teses já lançadas na resposta à acusação não sejam aceitas, o réu arrola como testemunhas o rol que segue abaixo. Vai finalizar normalmente termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal, rol de testemunhas. E o final vai constar as testemunhas que ele pretende ouvir em juízo durante a instrução processual. Certo? Essa aqui é a estrutura da resposta à acusação e os seus pontos principais que você sempre deve ficar atento quando você for confeccionar essa peça. Espero ter gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.